Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esta aula virtual sobre variável complexa, quando falaremos sobre o teorema de Cauchy-Goursat. O teorema de Cauchy-Goursat é o teorema central de um curso de variável complexa, e o seu enunciado é bastante simples. Seja f de z uma função analítica num contorno C e no interior desse contorno. Então, a integral da f de z em C no sentido anti-horário é zero. Bom, se fosse no sentido horário, daria zero também. Vamos fazer um comentário sobre a prova desse teorema, que é a seguinte. Esse teorema foi provado inicialmente por Cauchy, usando uma hipótese adicional da continuidade da derivada da função f num conjunto aberto que contém um contorno C e o seu interior. Então, nós temos um contorno C e temos aqui um domínio, ou seja, um aberto conexo, aonde f tem derivada contínua. Agora, mais tarde, esse matemático chamado Goursat provou o teorema exatamente como está enunciado na transparência anterior, sem a hipótese de continuidade da derivada. Ele provou simplesmente usando a hipótese de f de z ser analítica num contorno C e no seu interior. E nós não vamos fazer a demonstração de Goursat, que é um pouco mais elaborada, vamos fazer apenas a demonstração de Cauchy, que usa uma hipótese adicional de continuidade da derivada. E na demonstração, vamos usar o teorema de Green para regiões bidimensionais. Seja R uma região fechada, formada pela união de um contorno C com o interior. Então, o R a região R é formada pelo contorno e o interior do contorno. Essa aqui é a região R. Então, uma região fechada. Tá? E vamos considerar duas funções reais, P e Q, função de duas variáveis x e y. Poderia pensar na variável complexa Z. Funções de valor real, contínuas, com derivadas parciais contínuas, num conjunto aberto que contém o R. Poderia ser esse conjunto que tracejamos aqui, não é? Pois bem, então, sob essas hipóteses de continuidade das derivadas das funções serem contínuas e suas derivadas parciais também, num aberto que contém o R, sob essas hipóteses, a integral, no sentido anti-horário, de P dx mais Q dy no contorno C é igual à integral dupla na região R, que é limitada por C, da derivada da função Q em relação a x, menos dp dy, a derivada de P em relação a y, nesta região dx dy. Aqui apenas para lembrar que a integral é calculada no sentido horário, uma convenção que já estabelecemos lá atrás, quando usamos este símbolo, é integral no contorno e no sentido anti-horário. Né? Nós vamos aceitar esse teorema como verdadeiro, é feito em cursos de cálculo vetorial, e vamos apenas utilizar
esse teorema, lembrando que a integral de p dx mais q dy é a integral de p dx mais q dy em C, mais a integral de q de xy dy em C. É a integral de cada uma das parcelas individualmente. Então, vamos usar esse teorema. Aliás, só para lembrarmos dele, vamos escrevê-lo aqui. Integral em C de p dx mais q dy, omitindo os argumentos das funções, para simplificar a notação, é igual a integral em R de dq dx, que vamos denotar assim, dq dx menos dp dy, dx dy. Então, este é o significado da... O significado não. Vou só colocar aqui para ficarmos com esse teorema. Pode ser dx primeiro. Dx dy é apenas uma notação para dA. dA de diferencial de área, né? Então, vamos lá. Então, nessa prova, a gente vai considerar como hipótese adicional que a F' ela é contínua no aberto que contém C e o seu interior, nessa região pontilhada aqui. Numa certa região pontilhada, que contém a curva C, o contorno C e o seu interior. Vamos nos lembrar que se a gente escrever Z como x mais y, então a F tem uma parte real mais I vezes uma parte imaginária V. Né? Então, o F é U mais IV. Se a gente omitir os argumentos, U mais IV. E lembrar que como o F tem derivada, valem as equações de Cauchy-Riemann, e a derivada é dada ou por o x mais I dx, ou por VY menos I o Y. Porque, como valem as equações de Cauchy-Riemann, né? Essa derivada é igual a essa, e essa derivada é igual a menos o y. Né? F', tanto faz a gente escrever na forma o x mais I Vx, como Vy menos I o y, e valem então as equações de Cauchy-Riemann. As equações de Cauchy-Riemann, que são du dx é igual a dv dy. E dv dx menos du dy. Pois bem, então vamos à próxima transparência. Nós vimos algumas aulas anteriores que se a F tiver uma parte real U, uma parte imaginária V, a integral de f dz, a gente escreve dz como sendo dx mais I dy, multiplica por 1 mais IV, e dá essas duas integrais. A parte real é a integral de U dx menos V dy, e a parte imaginária é a integral de V dx mais U dy. Integral essa realizada no sentido anti-horário ao longo do contorno C. Então, vamos agora usar o teorema de Green. Lembrar que o teorema de Green, olha, P é a função que multiplica dx, Q é a função que multiplica dy. Primeiro aparece a derivada de Q em relação a x. Aparece a derivada da função que multiplica y em relação a x, depois subtraída da derivada da função P que multiplica dx em relação a y. Então, a função que multiplica dy é menos v.
Então, fica menos dv dx menos a derivada dessa função em relação a y. Ora, mas devido às condições de Cauchy-Riemann, du dy, passa esse dv dx para o lado direito. Menos du dy menos dv dx é zero. Então, quando eu integro zero numa região, dá zero. A parte imaginária, integral de v dx mais o dy. Então, o termo que multiplica dy é o u. Então, fica a derivada de u em relação a x, menos a derivada da função que multiplica dx em relação a y. Ora, mas pelas condições de Cauchy-Riemann, passando esse VY para o lado esquerdo, o x menos VY é zero. Então, essa função é identicamente nula. Quando integrada em R, dá zero. Se a parte real e a parte imaginária são nulas, é porque a integral é nula, que é o resultado que a gente pretendia. Então, a integral, em qualquer contorno, né, de uma função analítica, é zero. Então, um exemplo, a função f de z igual a e elevado a z ao cubo é composta da exponencial com z ao cubo. Como ambas são analíticas em todo o plano complexo, a composição é analítica. E, portanto, para um contorno C qualquer do plano, a integral de e elevado a z ao cubo neste contorno é zero. A função z a menos 1, ela só não é analítica em z igual a zero. Pois bem, a função, vamos tomar a função 1 sobre z. F de z. Vamos mudar a cor aqui. F de z igual a 1 sobre z. Essa função não é definida em z igual a zero. Portanto, no ponto z igual a zero, no ponto zero, ela nem derivada tem, portanto, não é analítica. Mas em qualquer ponto distinto do zero, ela é derivável, a derivada é menos 1 sobre z ao quadrado. Se nós temos aqui uma curva, ou melhor, um contorno, que não tem zero no seu interior, vamos chamar esse contorno de C1. Como o zero não está aqui dentro, a função f de z é analítica em todos os pontos do contorno e no seu interior, que é aquela região fechada R. Ela é contínua em todos os pontos do contorno e no interior. Então, o que diz o teorema de Cauchy-Goursat? A integral em C1 de dz sobre z é zero. Agora, imaginem se o meu contorno contém o zero no interior, em C2. Aí, o teorema de Cauchy-Goursat não nos diz nada a respeito da integral de dz sobre z em C2. Pelo menos o teorema de Cauchy-Goursat não nos diz nada sobre a integral nesta curva C2 que contém o zero no interior. Porque o teorema de Cauchy-Goursat só fala alguma coisa a respeito de funções, de integrais, de funções que são contínuas na curva e no interior dela, né? Caso essas hipóteses não sejam satisfeitas, então nós não podemos falar nada. Não é? Se a f de z for analítica, num contorno C no seu interior, a integral é zero. Mas aqui nesse caso, ela deixa de ser analítica nesse ponto, portanto, o teorema de Cauchy-Goursat não se pronuncia
sobre o valor dessa integral. Nós sabemos o seguinte, que quando aqui está o zero, e aqui está uma circunferência com centro em zero e raio R, qualquer que seja. E raio R, qualquer que seja. Aí sim, nós sabemos que a integral ao longo dessa curva, vamos chamar essa curva de C, de dz sobre z, nós já calculamos essa integral e vimos que seu valor era 2πi. Ou seja, diferente de zero, tá vendo? Olha que interessante. Mais tarde, vamos provar que a integral em qualquer contorno que tem um zero no interior, a integral vale 2π. Ó, que maravilha, não é? Nós vamos ver que esse valor aqui, esse resultado, vale para qualquer C com zero no interior. É o que nós veremos um pouco mais tarde. E vamos chegar a esse resultado, não é? Então, provamos o teorema, fizemos 2 exemplos, e agora, então, vamos falar sobre domínio simplesmente conexo e multiplamente conexo. Não é? Vamos observar que um contorno divide o plano em dois domínios, ambos abertos e conexos. Veja, a gente tem, por exemplo, um contorno C. Né? Ele divide o plano numa parte que é interior, que é essa aqui, que é aberta. O conjunto dos pontos que estão no interior de C, eles formam um conjunto aberto. E tem o conjunto dos pontos que estão fora de C, aqui fora. Também esse conjunto é aberto. A parte que eu achurei de verde é limitada. Né? E a parte que ficou achurada em roxo é ilimitada. Então, um contorno divide o plano nesses dois domínios. O interior, que é aberto e limitado, e o exterior, que é aberto e ilimitado. Aí a gente define um domínio D. Lembrar que domínio é um conjunto aberto e conexo. Então, um domínio D aberto e conexo, ele é simplesmente conexo se, dado qualquer curva aqui dentro, curva que eu digo, qualquer contorno aqui dentro, o interior desse conjunto está totalmente contido em D. Então, aqui é o D, aqui eu tenho um contorno, dado um contorno qualquer, o interior desse contorno está contido em D. Então, um exemplo de conjunto simplesmente conexo. O plano complexo. No plano complexo, dado qualquer contorno, o interior desse contorno está contido nos complexos. Então, dado qualquer contorno, o seu interior está contido nos complexos. Um outro exemplo de conjunto conexo, simplesmente conexo. Vamos.
Vamos pegar o plano e retirar o semi-eixo real negativo. Esse conjunto, ele também, aqui é o eixo real, e esse é o eixo imaginário. Esse conjunto, que é formado pelo conjunto dos pontos do plano complexo, do qual eu retirei a origem e todo o semi-eixo real negativo. Ele é simplesmente conexo porque, se eu tomar qualquer curva, qualquer contorno totalmente contido nele, o interior está contido nele. Se eu tomar um outro contorno aqui, o interior desse contorno está todinho contido nele. Ah, eu posso tomar esse contorno? Não, porque esse contorno aqui sai da minha região. A região D sendo o conjunto dos números complexos, do qual nós retiramos o semi-eixo real negativo e o zero. Então, esse sinalzinho é retirando de C esse semi-eixo real negativo. E o zero também. Conjuntos que não são simplesmente conexos são chamados de multiplamente conexos. São domínios que possuem buracos no seu interior. Ah, outra coisa. Considere o interior deste contorno. O interior de um contorno é simplesmente conexo, porque se eu pegar qualquer contorno aqui dentro, o interior dele está no interior dessa curva. Não é? Então, o interior de qualquer contorno é simplesmente conexo. Exemplos de conjuntos multiplamente conexos são conjuntos que têm buracos. Por exemplo, se a gente tomar o conjunto D como sendo formado, vamos pegar aqui, conjunto D como sendo formado pelo conjunto dos números complexos, dos quais nós retiramos o zero apenas. Tiramos esse ponto aqui. Esse conjunto, ele não é simplesmente conexo, por quê? Ele não é simplesmente conexo porque, observe, este contorno está totalmente contido em D, mas o seu interior não. Seu interior contém o zero, que não pertence a D. Portanto, o conjunto dos planos complexos, conjunto dos pontos do plano complexo, do qual retirei apenas o zero, ele não é mais simplesmente conexo. Ele é multiplamente conexo. Então, outro exemplo de um conjunto que não é simplesmente conexo. Quando nós tomamos dois contornos, um dentro do outro, aqui um C1, aqui um C2, e o meu conjunto aberto como sendo o interior de C1 que está no exterior de C2. Esse conjunto, ele não é simplesmente conexo. Ele não é simplesmente conexo, porque se eu tomo a minha região R agora, minha região R é essa aqui, entre os dois contornos, né?
ele não é simplesmente conexo, porque se eu tomo esse contorno, ele está totalmente contido em R, e, no entanto, tem pontos no interior vamos chamar essa curva de C3, tem pontos no interior de C3 que não pertencem a R. Todos esses pontos que estão em C2 e no interior de C2, esses pontos aqui, eles não pertencem a R, né? Não pertencem a R. Nem a curva, nem o seu interior. Nem a curva, nem o interior. Então, conjuntos como esses deixam de ser simplesmente conexos. Então, são multiplamente conexos. Esse aqui tem um buraco, mas a gente poderia, por exemplo, tomar conjuntos, né, que são limitados por essa curva, que eu vou chamar de C, e aqui dentro de C eu vou tomar, por exemplo, uma curva C1, uma outra contorno, né, um contorno C2 e um contorno C3. E a nossa região R ser formada pelos pontos que estão no interior de C, e no exterior de C1, C2 e C3. Então, uma região como essa, que tem 3 buracos, é multiplamente conexo. É comum a gente dizer quando tem um buraco duplamente conexo, 2 buracos triplamente conexos, e assim por diante. Mas, de um modo geral, multiplamente conexos. Então, mais exemplos de simplesmente conexo. São subconjuntos do plano que não tem buraco. O plano complexo, né? Não tem nenhum buraco. O conjunto obtido ao retirar uma semi-reta do plano complexo. É esse caso que desenhamos aqui em cima. É o plano complexo todinho, menos esse semi-eixo. Não tem buraco. Ele tem um corte, mas buraco no meio não tem. O interior de um contorno, como nós comentamos, né? Dado esse contorno, o seu interior é aberto, conexo e não tem buraco, então é simplesmente conexo. Interior de triângulos, retângulos, polígonos regulares, circunferência, são todos domínios simplesmente conexos. E exemplos de domínios multiplamente conexos, por exemplo, o plano complexo, do qual se retirou o zero, como nós comentamos aqui embaixo. Este é um exemplo, né, de um conjunto, esse aqui. O conjunto dos complexos do qual retiramos o zero. Ele realmente tem um buraco, que é um pontinho. Ele pontinho um buraco. O disco perfurado é exatamente esse caso, só que eu tomei a região deixa eu tomar aqui. Tem aqui o zero, né? O zero, e a gente retira um disco. Então, tirou o zero, os Zs são positivos, os módulos de Z são positivos, ou seja, o zero não pertence ao conjunto, e o módulo de Z menor que 1 nem pertence a essa circunferência de raio unitário. Esse raio vale 1.
um anel, cujo raio interior é 2 e o raio exterior é 4. É exemplo de conjuntos que são multiplamente conexos. Você tem aqui o zero, por exemplo, e aí tem duas circunferências, essa e essa. E anel, então, aqui está o 4, digamos assim, esse é o 4, o raio 4 e o raio 2. Aqui 2, aqui 4. Então, a região entre essas duas circunferências. Só que a região não contém a circunferência, só a região entre elas. O plano complexo do qual nós retiramos um disco. Também, né? Se eu pego todo o plano complexo, retiro um disco, essa parte exterior aqui, que é ilimitada, não é simplesmente conexo. Plano complexo do qual se retirou dois discos, um com centro e 2 e o outro com centro e -2, e ambos de raio unitário. Então, peguei o plano complexo, tirei dois discos fechados. A região que sobra é aberta e não é simplesmente conexa. Então, para domínio simplesmente conexo, nós podemos enunciar o seguinte teorema, que se uma função f de z for analítica em um domínio simplesmente conexo D, então, para todo caminho fechado C em D, a integral de f em C dá zero. Como a integral dá zero, tanto faz calcular. Bem, agora observe que C não é um contorno, é um caminho. Então, ela pode ter autointerseções, não é? Um caminho qualquer pode ser algo assim, assim, enfim, ter autointerseções, não é? Vamos pegar aqui. Então, assim, por exemplo, pode ser algo assim, com várias autointerseções, né? Posso definir um sentido de percurso? Posso. Estabeleço que eu quero que o sentido positivo seja esse a que a seta aponta, esse aqui. Então, convencionei que esse é o sentido de percurso positivo. E integrar no sentido positivo ou no sentido negativo, a integral é zero. E a prova é feita da seguinte maneira. Quando C for um contorno, então, e f de z é analítica, aí o teorema... Então, quando a curva for um contorno, e ela for analítica em C e no seu... Então, quando C for um contorno, vamos ver aqui novamente. Ela é analítica, qual a hipótese? Analítica no domínio simplesmente conexo, que é uma região aberta que a gente pode chamar de D. Uma região aberta que a gente pode chamar de D. Ele é analítica aqui. Então, se eu pego um caminho fechado, a integral é zero. É isso que a gente quer provar. Se o C for um contorno, quem diz que a integral é zero é o teorema de Cauchy-Goursat, porque a integral no contorno e no interior, a função f
no contorno e no interior é analítica, então sua integral é zero, pelo teorema de Cauchy-Goursat. Agora, pode ser que a função, ou a curva, melhor dizendo, tenha autointersecções. Então, vamos mudar a nossa curva. Por exemplo, a curva tenha autointersecções, seja assim, assim. Bom, neste caso da curva C ter esse formato, eu posso estabelecer uma direção de percurso. Vamos supor que seja essa. Então, aqui o sentido positivo é esse. Mas a gente vê que tem um ponto aqui onde elas têm uma autointerseção, esse ponto aqui, onde uma curva corta a outra. Então, o que a gente faz? Podemos dividir esta curva C em forma de um 8 em duas curvas. Uma curva C1, que vai desse ponto e dá a volta no sentido de integração. E depois outra curva, que vai desse ponto, segue no sentido de integração, positivo de integração, de orientação, né? Quem é positivo é orientação. Então, integra no sentido positivo até aqui. A soma das integrais em C1 e C2, vamos chamar essa segunda curva, a integral em C1 é zero pelo teorema de Cauchy-Goursat. A integral em C2 é zero pelo teorema de Cauchy-Goursat. Então, a integral em C, que é C1 mais C2, é zero também, porque é a integral em C1 mais a integral em C2. E o raciocínio é o mesmo se o número de autointerseções for finito. Mas a gente sempre pode imaginar curvas que tenha um número infinito de autointerseções. Aí, a prova é mais elaborada e não vamos apresentá-la aqui. O livro do Churchill, ele apresenta uma referência de onde essa prova pode ser encontrada. Então, olha, aqui agora é mais interessante, hein? Quando a função for analítica num domínio simplesmente conexo, aí a integral em qualquer curva fechada C, qualquer caminho fechado C, que esteja contido em D, é zero. Olha que maravilha. Basta o caminho estar contido no conjunto, né, simplesmente conexo, onde a função f é analítica. Então, no interior dessa curva aqui, a função é analítica. E no interior dessa curva aqui, a função também é analítica, né? Então, por exemplo, queremos calcular a integral dessa função, essa aqui. Vamos mostrar que essa integral é zero. Aonde? Não é? Essa função é uma função que o numerador é z vezes e elevado a z, tanto z quanto e elevado a z são funções analíticas. E o produto de funções analíticas é analítica. O denominador é um polinômio e é analítica no plano todo. Então, a razão de duas funções analíticas deixa de ser analítico nos pontos onde o denominador se anula. E quando eu pego z ao quadrado mais 9 igual a zero, fica z ao quadrado
igual a menos 1. E quais são os números complexos que elevado ao quadrado dão menos 1? É o i e o menos i. São esses dois números. Aliás, aqui é 9. Eu escrevi z quadrado mais 1 igual a 0. Mais 1. Se for 9, aí passamos para o lado de lá, dá menos 9, e os números z cujo quadrado são 9, são mais ou menos 3i. Mais ou menos 3i. Ok, então, como é que fica a questão? Vamos colocar em gráfico. Você tem aqui três i e menos 3i. É singular nesse ponto. Tá? Então, e vamos considerar, então, o domínio D como sendo o conjunto de todos os números pares x, y do plano complexo, onde o x é qualquer número real e o y é maior que menos 3 e menor que 3. Então, as nossas faixas são faixas, né? Uma para lá e para cá. E para cá. Nessa faixa, o domínio D é esta faixa, sem essas retas infinitas, né? Se o caminho C estiver totalmente contido em D, então D é essa faixa. Se o nosso caminho estiver contido em D, por exemplo, for um caminho aqui, C, a integral em C é zero. Aliás, podemos integrar em qualquer caminho que não contenha nem 3i e nem menos 3i no interior. Por exemplo, se o meu caminho for este assim, a integral da f neste contorno é zero. E já a integral num contorno como esse, não. Aí eu não sei ainda quanto vale essa integral, né? Precisaria calcular, porque nesse contorno, nesse último contorno que desenhamos aqui, a singularidade menos 3i está aqui dentro. Está aqui dentro, no interior. Então, nada podemos afirmar. Mas se o contorno não tiver nem o 3i, nem o menos 3i no interior, a integral é zero. E, aliás, para qualquer curva aqui dentro, sei lá, ela pode ser a mais complicada possível, fechada, por exemplo, fechei. Não importa, a integral é zero. E uma função f analítica em um domínio simplesmente conexo D tem uma antiterivada em D. Bom, por que você tem aqui um domínio D? Você
tem um domínio D, e simplesmente conexo, e tem uma f de Z analítica aqui, uma f que é analítica em cada ponto Z desse conjunto, né? Ou melhor, que leva cada ponto Z daqui num FZ do plano complexo. Analítica para todo Z em D. Então, pelo que acabamos de ver, a integral em qualquer caminho fechado é zero. Se ela é analítica em D, ela é contínua, porque ela é derivável em todos os pontos de D. Sendo derivável num ponto, é contínua naquele ponto. Então, nós provamos um teorema que diz se a integral da f de z, um certo domínio, tiver integral nula em qualquer caminho fechado, então ela tem uma antiderivada. Né? E isso foi um teorema que nós demonstramos lá atrás. Temos até a referência, que é 1.8 aqui. Então, se a integral de f de z em qualquer caminho fechado em D tiver valor zero, então f possui uma antiderivada. É esse teorema 1.8. Então, usando esse teorema e o teorema anterior, que quando D é simplesmente conexo e f é analítica nele, a integral em qualquer caminho fechado é zero. Então, por esse teorema 1.8, a função possui uma antiderivada. Então, a integral independer do caminho e ter uma antiderivada é intimamente ligado, não é? Um com o outro. Um está relacionado com o outro. E agora, vamos falar em função inteira e antiderivada. Função inteira é aquela que é analítica em todo o conjunto de números complexos. Todo o conjunto de números complexos. E como o plano complexo é simplesmente conexo, uma função inteira possui uma antiderivada definida em todo o conjunto C dos números complexos. Por quê? Se a função f analítica num domínio simplesmente conexo, tem antiderivada nesse conjunto. Se ela é inteira, ela é derivável ou analítica em todo o conjunto C, que é simplesmente conexo. Então, ela possui uma derivada definida em todo o conjunto C dos números complexos. A função cosseno, a gente sabe que ela é derivável para todo Z complexo. Então, ela é analítica em todos os pontos do plano complexo. Vamos lembrar que uma função analítica num ponto, se ela, além de ser derivável naquele ponto, ela é derivável num disco com centro nesse ponto. Então, a função inteira, portanto, ela possui uma antiderivada. E a antiderivada é o seno, porque quando a gente deriva o seno, tem o cosseno. E é uma antiderivada em todo o conjunto C. E agora, esse teorema, ele é extremamente importante e tem consequências que nós iremos falar com bastante vagar e detalhe no próximo vídeo. Então, até breve a todos e espero vê-los no próximo vídeo.